6º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Uma realização do Tribunal de Contas de Santa Catarina e Atricom. E neste momento nós chamamos ao palco o jornalista Cláudio Prisco Paraíso. Muito bem. Boa noite a todos e a todas. O nosso querido, estimado e amigo e admirado Ricardo Noblat já está aqui conosco. São 69 anos de idade, completando 52 de atividade profissional em fevereiro de 19. Foi repórter, redator, chefe de reportagem, chefe de sucursal, colunista político e editor nos jornais Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, A Tarde, O Dia, Jornal do Brasil, Correio Brasiliense, o Estado de São Paulo e o Globo. E nas revistas Manchete, Isto É e Veja. É titular do blog do Noblat desde 2004, o primeiro blog político da história brasileira. É coautor do livro O Complô que elegeu Tancredo e também dos livros O Céu dos Favoritos, A Arte de Fazer um Jornal Diário e O que é Ser Jornalista. Resumindo, nós temos aqui hoje para desfrutarmos o mais talentoso e completo jornalista político do Brasil. A saudação agora do presidente Fábio Nogueira ao jornalista Ricardo Noblat. Sem som, chegou. Eu queria começar protestando, viu, Prisco? Você podia ter pulado a idade do Noblat, né? Esse jovem não aparenta ter os 69 anos. Mas tem outra alternativa. Mas eu quero, agora, já que estamos mais descontraídos, sem as amarras protocolares, dizer que eu comecei hoje à noite descumprindo todos os compromissos. Eu assumi o compromisso ontem e hoje à tarde com o presidente Xerém de que eu e ele, ou seja, ambos, falaríamos por 10 minutos. Como ele ultrapassou, falou 13, me deu o gancho para falar 20. Então, não tenho mais o que dizer e ninguém aguenta mais me ouvir. Eu quero, em nome da Atricom, dizer que é uma honra muito grande tê-lo conosco, Ricardo Noblat. Aliás, essa honra, particularmente para mim, é muito maior porque, desde ontem, tenho tido a oportunidade de beber nesta fonte, de ouvir as suas histórias, já uma estrada longa, né, como testemunha viva dos grandes acontecimentos da República, um jornalista extremamente respeitado nacional e internacionalmente. Eu penso que não poderia ter um nome melhor para inaugurar este nosso encontro nacional. Então, eu queria deixar registrada esta alegria, este prazer de tê-lo conosco. Muito obrigado, seja bem-vindo. A casa é sua, fique à vontade, use e abuse do microfone. Pois não, Prisco. Eu gostaria, só para introduzir o Noblat, até por sugestão dele, o livro deixamos para o final, pode ser? Pode ser? Ok, presidente. Mas Noblat tem aí de corrida profissional pouco mais de 5 décadas. A primeira provocação, até para o Noblat dar o start no seu raciocínio, na sua formulação, seria a seguinte, Noblat: o amigo acompanhou a Revolução de 64, acompanhou a Nova República, acompanhou a FHC, acompanhou o PT, e agora acompanhou a chegada de Jair Bolsonaro à presidência da República. Qual foi o movimento que mais lhe provocou impacto nessa sequência histórica? Obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui com vocês.
Fazia tempo que não vinha a Santa Catarina e estou muito feliz e muito confortável aqui. Queria só retificar, em 64 eu até vi, mas só tinha 14 anos, quer dizer, vi a uma distância prudente. Tinha uns tios que até participaram daquela marcha com Deus pela liberdade, né? Que era pedindo, clamando pela intervenção contra o comunismo. Não pensei que a gente ia rediscutir o comunismo quantos anos depois? Ah, pois não. Não. Recomeça ou deu para ouvir? Não pensei que, tantos anos depois de termos marchado contra o comunismo, quer dizer, eu era menino de 14 anos, mas meu tio tinha marchado, iríamos novamente discutir o comunismo, mas esse é um país muito, muito surpreendente, e a gente é capaz de, mesmo com o comunismo enterrado na maioria dos lugares, a gente é capaz de ter uma eleição que, eventualmente, passa por esse tema. Mas, tentando ir direto ao assunto, não sei de qual desses fatos mais. O fato mais importante é sempre o mais recente, pelo menos é aquele que a gente lembra com mais facilidade. E estamos vivendo esse fato, que é um fato transcendental, talvez da eleição seguramente mais singular que nós já tivemos. Eu costumo chamar de, brincando, da eleição do fim do mundo porque tudo se reuniu e convergiu para uma eleição absolutamente extraordinária, como foi essa que recentemente enfrentamos. Contam os fatos, e eu vou tentar distinguir os fatos da lenda, contam os fatos que, por exemplo, aqui em Santa Catarina, o futuro governador, o governador eleito, comandante Moisés, ele cuidava vamos dizer, da carreira política, pelo menos assim me foi contado, de um vereador de Tubarão, que foi candidato ao Senado, por pouco não se elegeu, até a reunião em que se decidiu que alguém tinha que sair candidato ao governo. Aí disse, vai você, comandante. O comandante é o governador eleito de Santa Catarina, numa eleição surpreendente. Aí já conta a lenda que, ao fim do primeiro turno, o comandante viu os resultados da eleição, a surpreendente crescimento dele, a situação dele chegar praticamente quase que eleito no primeiro turno, passou a mão na cabeça e disse, bom, e agora que deu certo, o que é que a gente vai fazer? De alguma maneira, isso deve ter acontecido, o presidente eleito jamais vai confessar, mas deve ter acontecido com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Porque, e aí, são fatos. Há uns 2 anos atrás, em conversa com um amigo dele do condomínio onde ele mora, lá na Barra da Tijuca, e que saía para caminhar sempre com ele aos domingos, o amigo disse, olha aí, Jair, você agora vai ser candidato de novo a deputado? Eu disse, não, agora eu vou ser candidato a presidente. Mas a presidente, por que não vai para o governo do Rio? Eu disse, não, o governo do Rio é quebrado, não tem saída, não vou pegar esse negócio. Mas para presidente, não, para presidente é porque eu preciso reeleger meus filhos. Então, reelejo, casei, né, tenho uma filha nova e tudo, aí vou curtir minha vida com a minha mulher. Quer dizer, assim como o Moisés aqui foi surpreendido por essa hecatombe no meio político, aconteceu que essa mudança muito, muito ampla, muito ambiciosa, de alguma maneira o Bolsonaro também. Não creio que ele tivesse absolutamente certo, convicto, confiante de que se elegeria como se elegeu e com uma vitória expressiva, como ele se elegeu. Isso foi uma coisa que foi sendo construída ao longo do tempo. Como não tenho dúvida também que o episódio de Juiz de Fora foi fundamental e extraordinário para isso. Ele acontece naquele episódio no dia 6 de setembro. 6 de setembro. Bolsonaro planejava no dia seguinte a passeata do 7 de setembro, e no dia 5 tinham saído pesquisas, não Datafolha nem Ibope, mas pesquisas feitas por encomenda dos partidos, que mostravam a queda dele de 5, 6 pontos. Todas as pesquisas coincidiam nisso. Ele tinha participado apenas de 2 debates presidenciais. E
até onde foi dado a perceber, tinha se saído mal nos debates. Não entendam mal a expressão que eu uso, mas eu acho que a facada, de alguma maneira, salvou o Bolsonaro de, eventualmente, uma eventual derrota na eleição. Salvou nesse sentido, por favor, entenda, para não sair daqui e dizer: "Ih, Noblar disse que ele foi esfaqueado, foi bom". Não é isso. Como eu estou habituado nas redes sociais a dizer uma coisa e as pessoas dizerem outra, então eu fico repetindo, embora sabendo que não vai adiantar muito, porque, como nas redes sociais, cada um escolhe a sua verdade. Aquele episódio foi definitivo, eu acho, para dar substância, energia, por mais contraditório que pareça, e possibilidade de eleição do Bolsonaro. Ele, com aquilo, ele ganhou uma cobertura de televisão extraordinária. Ele, que não teria tempo de televisão, de propaganda nenhuma. Eu não estou absolutamente querendo subestimar o desempenho dele, nem os valores dele, nem longe de mim. Eu estou apenas tentando analisar com uma certa frieza, se é que é possível analisar alguma coisa com frieza, o que aconteceu ou está acontecendo. Aquele episódio, eu acho que foi muito importante para a eleição dele. E eu falo de eleição de fim do mundo porque é uma eleição que convergiu, ou que você teve uma convergência de uma série de fatores absolutamente extraordinários, não é? O antipetismo jogou um papel importante nisso, todos sabemos, mas não só, não foi uma eleição, se definiu porque era contra o PT. Senão o PT não teria eleito a maior bancada de deputados federais na Câmara. Não teria feito quase todos os governadores do Nordeste em coligação com outros partidos. E isso se deve ao quê? Uma convergência, crise econômica, todas aquelas coisas que mais ou menos todos conhecem e já discutimos, mas que é importante revisitar de vez em quando para entender o que é que está por trás disso tudo. As pessoas votaram contra tudo isso que estava aí. Em grosso modo, é isso. Quer dizer, votaram contra tudo. Contra o PT, contra a corrupção, contra a ladroagem, contra a inflação, contra o desemprego, contra o resultado desastroso do governo Dilma, principalmente do meio do primeiro governo para cá. E isso um pouco me lembra o que aconteceu em 89. A única vantagem de ser velho é essa, você lembra das coisas que aconteceram, tem coisas para contar. Em 89, veja, chegaram Lula e o Collor como os finalistas de uma eleição disputada por 22 ou 23 candidatos. E entre eles, 22, né? Entre eles, nomes de extraordinário peso na política nacional na época, doutor Ulisses Guimarães, uma das figuras mais respeitáveis que eu conheci, doutor Aureliano Chaves, que era o vice do general Figueiredo na época, nomes de peso. E os dois finalistas foram Lula e o Collor, que eram os candidatos que mais encarnavam um sentimento de contra tudo que estava ali. Um pela esquerda, o outro mais pelo centro, centro-direita. A gente chegou a um segundo turno nessa eleição com a disputa entre os dois candidatos mais rejeitados. Eu nunca tinha visto isso até então, embora já tenha visto muita coisa. Mas uma eleição dos rejeitados. Os dois candidatos com maior índice de rejeição. E aí, claro, não tinha de ganhar. E o Bolsonaro ganhou porque foi o que encarnou melhor, se apropriou melhor dessa agenda de preocupações, de contrariedades, de insatisfação do povo brasileiro. Grande mérito dele. Soube captar isso muito bem, soube encarnar isso muito bem. Senão iria ficar apenas uma disputa de personalidades. Numa disputa de personalidades, o Haddad poderia ter alguma vantagem, que seria desfeita pelo fato de ser apoiado por Lula, que ia lá a Curitiba tomar a bênção e receber a orientação o tempo todo. E o outro, outsider, é fantástico, o não político, que há 30 anos só fazia política. Não é? Nós somos capazes realmente de
de acreditar no que a gente quer acreditar. Se você tinha pós-verdade, agora você tem a auto-verdade, cada um escolhe a sua, toca para frente e vai. Não é? E a auto-verdade passa a ser aquilo que você diz. Não, eu digo que é assim, bom, então é assim. Tenho aprendido muito isso com as redes sociais, há tanto tempo que eu as frequento. E como não se fez, é minha mania de falar, minhas tias falavam muito, minha mãe muito. E como não se fez, vamos dizer, não teve um debate, não teve vários debates, não estou dizendo que com isso a história poderia ser outra, não é isso. Estou apenas dizendo que você não pôde ter o cotejo de opiniões. As opiniões eram dadas em separado e o Bolsonaro sendo poupado, naturalmente, compreensivelmente, pela situação que ele vivia. Então, de alguma maneira, se deu um cheque em branco. De alguma maneira, foi dado um cheque em branco para que o presidente eleito Jair Bolsonaro, dentro do que ele mapeia e do que foi bem mapeado em termos de nossas preocupações, segurança pública, economia, retomada do crescimento, ele vá por aí. E com base nesse cheque em branco que foi dado, Noblar, o que os brasileiros podem esperar em relação aos primeiros movimentos de Jair Bolsonaro na composição do governo e nas políticas que estão sendo já formuladas e estabelecidas para frente? Eu acho que, como talvez dissesse o cabo Daciolo, vigiai e orai. Eu acho que é mais ou menos o que, né, vigiai e orai. E não digo isso com deboche, não, eu sou sobrinho de bispo, meu tio foi arcebispo de São Luís do Maranhão, já contei para algum dos conselheiros que estavam aqui, foi bispo lá, casou Sarney. Veja se isso não é destino. Não dele, meu, que escrevia muito sobre Sarney na época do Jornal do Brasil. Meu tio casou Sarney com Dona Marli, batizou Rosiana, batizou Rosiana, não satisfeito, casou Rosiana com Jorge Murat. Depois é a história que a gente conhece. Quando eu escrevia batendo muito no Sarney, na época do Jornal do Brasil, meu tio dizia, não faça isso, eu conheço Sarney, não adianta, você não vai conseguir derrubá-lo. E ele estava certo, meu tio já morreu faz tempo, mas meu tio estava certo, Sarney está aí até hoje. É verdade que dessa vez também o império dele lá parece que não era império, era um carregador de mala do Sarney, que tem uma história ótima disso. Sarney feliz, tinha ganho uma eleição muito tempo atrás, eleita a filha e tudo, e aí ia para o aeroporto, aí o carregador ouvia falar mal na televisão, a oligarquia, e aí, presidente, nossa oligarquia ganhou, não sei o que, ganhou, não sei o que. Ele achava que era uma coisa a favor, o carregador de mala do Sarney no bom sentido, que eu estou falando, também antes que digam, depois que eu falei que Sarney carregava mala, não é isto. Mas voltando, se não me perco. Perspectiva, Bolsonaro. Essa é uma pergunta fantástica, porque é que todo mundo faz, né? Como vai ser? Eu acho que Bolsonaro tem dificuldade de saber como vai ser. Ele tem uma vaga ideia, como o comandante Moisés aqui, que foi surpreendido também com a sua própria eleição. É razoável que tenha sido assim. Também não pensa que é muito diferente em alguns outros lugares, não. Eu comecei a ler o livro agora sobre o Trump, chamado Medo, recomendo, é fantástico, de um daqueles jornalistas famosos pelo escândalo de Watergate, o Bob. O Trump, até a última hora, ele achava que ia ganhar, mas também achava que não ia. Você lendo os bastidores da campanha do Trump é fantástica, ele era uma absoluta zorra, completa desorganização, ganhou um pouquinho de organização no fim, mas o povo quis. Eu me lembro, no dia da eleição do Trump, o relógiozinho do New York Times começou a rodar a partir do momento em que começaram a ser apurados os votos, no dia da eleição. E o relógio mostrava 85% de chance de eleição da Hillary Clinton. Era assim que a imprensa americana toda acompanhou, não por desatenção, não por incompetência, mas porque as pesquisas mostravam isso. Bom, às 2h da manhã o Trump estava eleito e os Estados Unidos de boca aberta. Quando o povo quer, quando o povo encarna, quando o povo se entusiasma e compra as ideias, ou o ideário, ou o que seja, saia da frente, e é assim que deve ser uma democracia.
Não está errado. Pelo contrário, está certo. Eu acho que o Bolsonaro está sendo absolutamente coerente até agora com tudo que ele disse. Goste-se ou não se goste. Eu sempre escrevi, olha, eu tenho a maior confiança no Bolsonaro. Por quê? Porque eu acho que o que ele diz, ele vai fazer. E agora eu não sei porque muita gente acha que é o contrário. Aí fica lá o Bonner, a menina, não, tentando ali normalizar o Bolsonaro. Normalizar, que eu estou falando, é no sentido de normalizar mesmo. Pronto. Entendeu? Aí, não, quando ele dizia isso, não é bem assim. Não, eu acredito em tudo que Bolsonaro disse. Entendeu? Até em algumas coisas que eu acho desagradáveis, mas eu acredito nele. Então, se ele diz, olha, direitos humanos é para humanos direitos. Eu não sei bem o que significa isso, mas eu acho que faz sentido. Não é? Direitos humanos é para humanos direitos. Eu não sei, em termos de legislação, o que é que isso vai resultar. E não sei como é que os tribunais vão julgar isso. E não sei exatamente o que é que significa, mas faz sentido, não faz? Humanos direitos, direitos humanos para humanos direitos. O princípio faz sentido. Quando ele diz que ele vai enfrentar a questão da violência, que é uma coisa seríssima nesse país, todo mundo sabe, gravíssima, e que vai botar para quebrar em cima disso, eu também acredito. Eu não sei como vai ser, mas eu acredito que vai acontecer. E disso ele deu prova ao coerentemente trazer o Sérgio Moro para virar seu ministro. Veja a vida do Moro, a pior coisa que pode acontecer para o Moro é ele ser ministro supremo. Né? A pior coisa. Se tudo der errado, o Moro sai ministro supremo. Agora, se der certo, ele pode ser presidente da República. Eu toparia no lugar dele, nessas condições, eu toparia ser ministro da Justiça. Então, você tem o violência, que vai ser uma coisa que preocupa todo mundo, que vai ser enfrentada, e tomara que com sucesso, eu estou falando com sinceridade. A questão da economia, já acho que vai ser mais complicada, porque não vai ser simples. Essa história de, quando o Bolsonaro diz, olha, eu não vou negociar com partido, eu vou negociar com bancadas, é uma forma de dizer mais ou menos a mesma coisa. E aí todo mundo diz, não, pô, viu? Começou bem, não está negociando com o partido, está negociando só com bancada. Disse, bom, eu não tinha me dado conta disso. É uma coisa interessante, nova, inovadora, não é? Original e muito diferente. É mais ou menos a mesma coisa, mas as coisas são como a gente imagina ou enxerga que são. Então, está contemplando bancadas, ao invés de contemplar partidos com lugares, está contemplando bancadas. É fato que, até onde se percebe, não está havendo toma lá da cá que existiu em todas as montagens de governo. Eu acho isso extremamente positivo, que não haja esse toma lá da cá. Mas você não vai governar sem um Congresso. E não vai governar com o Congresso só na base do oba-oba, cheguei. Não é assim. Você pode, eventualmente, não fazer o loteamento de governo como foi feito, mas nenhum deputado vai chegar ali, ou senador, principalmente deputado, e voltar sem mais nem menos qualquer coisa que, eventualmente, os contrarie. A reforma da Previdência, essa vai ter sérios problemas. Aliás, a se acreditar no... Quem era que estava ontem nos Estados Unidos? Era o Flávio, o Carlos, eu sempre me confundo, Eduardo. Eu troco os nomes e depois dizem que é sacanagem minha. Não é porque eu me confundo mesmo. São três. Ontem, nos Estados Unidos, estava o Flávio. O Flávio disse, numa reunião fechada com investidores, depois de pousar com o chapeuzinho do Trump, que é uma coisa original também, é um chapeuzinho já de 2020. Já é o lançamento do Trump para 2020. Ele disse que vai ser muito difícil a reforma da Previdência passar do jeito como se imagina no próximo governo, disse o Flávio, o Eduardo. Hoje o Flávio desmentiu o Eduardo. O pai vai, em algum momento, definir, claro, como vai ser essa história, né? Mas é por tudo que eu ouço de pessoas de todos os partidos e com quem eu converso, não vai ser moleza você aprovar uma reforma da Previdência, seja qual for. E esse é um dos outros problemas que você vai ter, o governo, qualquer outro que fosse, não estou falando só o governo Bolsonaro, entre a expectativa das pessoas e o que, de fato, ele poderá fazer.
Se você for fazer, não, governo de acordo com o que as pessoas ou a maioria quer, todas as pesquisas mostraram ao longo da campanha que reforma da Previdência, não, reforma da Previdência não, passar para 65 anos, não, nem a pau. As pessoas não querem isso. As pessoas não querem isso. Não, eu vou... bandido com fuzil, a gente pode atirar. Você faz as pesquisas mostram. Não, o brasileiro ainda não aceita esse tipo de coisa. Então, como haveria com qualquer governo, volto a repetir, há uma defasagem, uma contradição entre o que as pessoas querem que aconteça e o que o governo vai ter que fazer, o que precisa fazer. A reforma da Previdência é uma das coisas. Esse vai ser um outro obstáculo ao governo do Bolsonaro. Agora, eu acho que tem muita chance, acho sinceramente que tem muitas chances de dar certo, porque se ele ataca a questão da violência, se ele trata essa questão da segurança pública do jeito que se espera que trate, a economia não está sob grande pressão, ela vai melhorar naturalmente. Há um clima favorável de, opa, ganhou o Bolsonaro, agora nós vamos voltar a investir, embora tudo isso também possa passar, dependendo do que aconteça ou que deixe de acontecer. Se ele fizer o feijão com arroz prometido, e se não meter os pés pelas mãos, bom, eu vou agora desmatar a Amazônia mais do que o necessário, ou denunciar o acordo do clima, não tem mais clima, não, tem clima, mas não bom clima. Aí vai ser complicado. Se ele fizer o feijão com arroz, se o Moro se der bem ali, se o Paulo Guedes não mandar tudo as favas daqui a 6 meses, porque nunca teve experiência de fato, tocar algo, e muito menos da dimensão do que ele vai tocar, poderá dar certo, respeitado o que a gente aconteceu. As pessoas foram votar também, as pessoas, a maioria, uma parte delas, não tinha memória da inflação que o Sarney teve, era assim, 80% ao mês. 80% ao mês. Eu vivi essa inflação, minha mulher que está por aí também. Eu pegava meu 13º e comprava de fralda descartável, porque era mais barato comprar o 13º todo de fralda descartável, porque a gente tinha uma criança em casa, do que ficar comprando aos poucos, porque os preços eram remarcados o tempo todo. As pessoas votaram também sem uma memória do real, da estabilidade, de tudo, sem uma memória do que foi o regime militar. Para quem viveu, estou falando para as pessoas da minha idade, que são poucas aqui, para quem viveu sabe que não foi moleza. E produzimos esse resultado, que tem que ser respeitado, E eu acho que só nos cabe, a essa altura, por tudo que a gente já viveu até agora, estamos todos no mesmo barco. Eu acho que um dos legados bastante negativos dos últimos 13 ou 14 anos de PT foi a coisa do nós contra eles, essa divisão do país entre nós contra eles. Eu só temo que não seja agora o eles contra nós. Então, a gente não pode substituir apenas uma coisa pela outra. Noblat falou em economia e também colocou a questão da economia e da segurança pública. Para fechar o tripé, corrupção. E público aqui, Tribunal de Contas, que é um guardião das contas públicas. Que falar da corrupção em termos do novo momento que vai viver o país, considerando os antecedentes Lei Lava Jato. Os senhores sabem disso melhor do que eu. Quer dizer, esse sentimento todo está por trás, talvez seja a coisa mais forte, por trás de tudo, de todo esse resultado produzido pela eleição. Acho que, claro, tem um aspecto positivo, extremamente positivo, de se combater finalmente a corrupção nesse país, de finalmente ter se enfrentado isso, e tem um perigo muito grande, um subproduto disso, que também está por trás desse resultado eleitoral, que é da demonização da política. Sinto, mas não há saída para nada sem a política. Política no sentido da negociação no bom sentido, da construção do consenso, da discussão dos problemas, dos acordos
que sejam capazes de construir saídas palatáveis. Isso é a política. Isso você faz dentro de casa. Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha que tomar partido em algum momento, no meio de uma confusão daquelas de um contra o outro. Por isso que eu acho engraçado quando cobram do jornalista, não, cadê a isenção? Não existe isenção. Cobre do jornalista honestidade. Honestidade. Você ser capaz de ver um fato e não vou manipular esse fato e contar de outro jeito. Mas não cobre isenção. Você toma partido desde quando você começa a educação dos teus filhos, e, enfim. A demonização da política, subproduto dessa corrupção, ela é muito negativa, eu acho, para a construção de um futuro mais razoável. Porque não há saída que não seja uma saída política, não sei o que, uma saída autoritária. Eu acho que o país não quer isso. Embora, também é uma outra coisa importante, embora haja um evidente enfraquecimento da satisfação das pessoas, dos brasileiros, com a democracia, isso as pesquisas mostram, ainda assim se tem uma maioria de brasileiros, segundo o Datafolha, aí na faixa de 60 e poucos, segundo outros, numa faixa de 50 e poucos, ainda amplamente favorável à democracia. Esse é um ponto que me preocupa, não porque eu acho que o Bolsonaro vai chegar lá e dar um golpe, que é como muita gente, principalmente que perdeu a eleição, acha. Não acho isso, acho que a gente já avançou muito e as instituições já sofreram vários estresses e foram submetidos e superaram esses estresses. Eu acho que é um sistema de contrapeso que funciona, mas que a gente deve atentar para o fato de que a democracia no mundo já esteve mais em alta do que está hoje, de que a democracia tem se enfraquecido em vários lugares do mundo. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, para que nada de parecido se repita ou possa acontecer por aqui, a não ser que a gente invente um outro regime mais interessante do que a democracia. Até agora não me parece que tenham inventado. Eu não sei se foi essa a tua questão. Muito bem, é isso aí. Agora a provocação final do presidente Fábio Nogueira. Vamos lá, resumindo toda a sua análise calcada aí na longa história de vida, de experiência, minha pergunta é curta e objetiva. Você é otimista com o atual cenário? Você guarda uma expectativa positiva? Acho que o Brasil... Veja, eu tinha me preparado, tinha uma longa conferência para fazer, uma palestra imensa, inesgotável, porque deve ser o hábito de falar muito. E estava toda mais ou menos arrumadinha. Mas também eu vivi uma experiência traumática uma vez, em Curitiba. Eu tinha ido para a inauguração de um site, lá, na época que site era novidade, e eu fui fazer uma palestra lá. Só que a palestra lá era numa boate, muito diferentemente daqui. Quando eu chego lá, na boate, todo mundo, claro, estava na boate, dançando, conversando um pouco, interrompe, tem um conferencista aqui, e tinha uma senhora lá atrás que era um sucesso, as pessoas todas em torno dela, era Dercy Gonçalves. Aí não dava para concorrer com a Dercy Gonçalves. Não dá para concorrer com o balé de Bolshoi que veio aí. Por isso que eu estou apressando tudo, ou sendo apressado a tocar essas coisas. Se eu sou otimista, com o quê? Com o país, sou. Com o governo, torço para ser. É porque jornalista é, antes de tudo, cético. E se ele não for cético, muitas vezes ele se dá mal. Ele tem que sempre desconfiar de tudo, sempre duvidar de tudo. Os senhores já devem ter provado isso ao longo de vários momentos. Eu espero que dê tudo certo. Torço para que dê tudo certo e acho que a gente não tem outra alternativa a não ser torcer para que dê tudo certo. Agora, se tudo vai ser certo, eu sei, quer dizer, você chegou nessa situação tão singular que a gente chegou, de uma eleição tão singular como essa, e você ainda tem a operação do presidente Bolsonaro, que não me digam que eu estou levantando suspeita sobre
o êxito que será essa operação. Não é isso. Eu estou dizendo, mas tem uma operação pela frente, quer dizer, você ainda tem um grau de incerteza pequenininho, porque os médicos são bons, o Alberto Einstein é fantástico, a situação do presidente é muito boa, dizem. Mas tem tudo, quer dizer, quem era que ia juntar isso tudo? Não, é o seguinte, uma eleição onde o primeiro colocado vai estar preso. Então, você deixa ele ali, ele está preso. Então, imagina se alguém te propõe, vamos fazer uma eleição com esse quadro. Primeiro colocado das pesquisas, esse está preso, não vai participar, mas vai ficar fazendo de conta que vai participar até a última hora. E as pessoas ainda vai ter muita gente acreditando que ele vai ser candidato, sim. Portanto, isso vai impactar no processo. Aí é o seguinte, aí você tem também uma economia ali na situação complicadíssima, mas que a gente diz que foi o Temer ocupado por isso. Não, não foi, foi quem antecedeu o Temer, mas não tem problema, mas vira o Temer, porque é uma forma de você também lavar ali um pouco essa história. São tantos os fatores, e agora a gente ainda vai ter um presidente que toma posse, mas quem fica no poder a partir do dia seguinte é o vice, que é um general da reserva. Até aí não tem problema, mas sim, mas foi aquele general da reserva que falou aquele negócio, sim, mas já não está falando mais. Veja, é tudo muito original. É tudo muito original. Então, o presidente vai tomar posse e vai se internar e fazer uma operação. E vai sair bem claro, lógico. Mas vai fazer uma operação. O Tancredo, não. Aí já, esse país é fantástico. O Tancredo ia tomar posse, tomou Sarney. A maior dificuldade que eu tinha para explicar para o adido da Embaixada da União Soviética, e eu não era pago pelo dinheiro de Moscou, não tinha isso. Era um russo que era muito simpático, na época do Jornal do Brasil, ali em 89, a cada 2 ou 3 meses ele vinha para um almoço. Vamos almoçar? Vamos almoçar. Aí ele pedia para eu explicar as coisas, eu explicava, ele não conseguia entender. Até o dia que ele entrou de férias, em maio de 80, a direta já foi 85, 84, né? 84 foi. Tancredo foi eleito em 85, janeiro. Estou certo, estou, né? Em 84 tomou posse em 85. Aí em 84, o pobre do adido militar da Embaixada da União Soviética sai de férias por 3 meses. Quando ele sai, o Sarney era o presidente da Arena, que combatia a direta já. E o doutor Ulisses, ali a favor da direta já, seria o candidato. Aí o russo volta 3 meses depois. Aí chama, desesperado, por um jantar, um almoço, o que seja, porque aí é que ele não estava entendendo mais. Porque entre ele sair e voltar, o Sarney já era o vice do Tancredo, não era mais o Ulisses candidato, era Tancredo. E ele não entendeu. Aí ele pediu remoção, ele foi para outro canto, porque não dava para ele entender esse tipo de coisa. Então, veja, você tem que levar em conta todas essas coisas. Então, temos ainda uma operação que, se Deus quiser, vai ser tudo bem feito, o presidente vai tomar posse agora, mas é o vice que vai governar, enquanto o presidente estiver lá internado, se recuperando para vir. Aí você quer saber se eu acho que vai dar, porque eu sou otimista, sou. Vamos lá, para fechar com chave de ouro, o seu sentimento me remete ao genial Ariano Suassuna. Ariano dizia o seguinte, certa vez perguntaram, né, sobre o estado de espírito dele, ele disse, olha, o pessimista é um sujeito, por natureza, amargo, né? O otimista, ingênuo, para não dizer bobo. Eu sou um esperançoso realista. Eu acho que é o que você é, o que nós somos. Muito obrigado, foi uma honra. Palmas para... Já esquecendo de entregar... Noblar, desculpa. Essa é uma lembrança aqui do estado de Santa Catarina, como você deu para perceber desde ontem, que é bom de garfo e de copo. Desculpa a inconveniência. Para desespero da sua esposa, é um belo livro aqui, produzido, A Rota da Cerveja e do Vinho, aqui de Santa Catarina. Espero que você desfrute
do vinho e das sugestões do livro e das sugestões do livro. E da farinha, que ela ficou apaixonada. A farinha daqui é muito boa. Muito obrigada mais uma vez ao jornalista Ricardo Noblat pela participação aqui na abertura do nosso evento, também ao jornalista Cláudio Prisco Paraíso e ao conselheiro, então, Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, que participaram desta conferência magna de abertura. Acompanhe nossa cobertura também pelo site do TCE, Twitter e WhatsApp 48 991 13 2308.